Fala pessoal, tudo beleza? Hoje tenho para vocês mais um vídeo testando jogos no IdeaPad Slim 3 com Ryzen 7 7735HS. Dessa vez foram bastante jogos, como vocês já viram pelo título, então o vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo que o de costume. Mas como sempre, eu vou deixar marcado o tempo para cada um deles para quem não tem tempo de ver tudo. Lembrando que a captura da tela foi feita usando uma placa de captura em conjunto com um segundo computador, então não tem perda de desempenho. Agora chega de papo e bora conferir os testes. Comecei pelo Death Stranding, rodando em 1080p com os gráficos no máximo. E por se tratar de um jogo um pouco mais antigo com um bom porte para PC, o notebook consegue entregar uma experiência jogável mesmo sem reduzir os gráficos. Lógico que está longe dos 60 FPS, mas não fica ruim. E para quem faz questão de ter mais frames, dá para reduzir a resolução para 720p e colocar os gráficos no médio. Assim o jogo passa a rodar muito próximo dos 60 FPS. Então aqui vai de cada um. No caso do Death Stranding, eu pessoalmente prefiro ter uma qualidade gráfica maior mesmo. Próximo é o Riders Republic, usando a resolução nativa de 1200p com os gráficos no médio. Esse é um jogo um pouco mais pesado que o anterior, mas ainda assim foi possível equilibrar uma boa qualidade gráfica com um frame rate jogável. Mesmo rodando na resolução nativa da tela do IdeaPad, ele conseguiu manter o FPS praticamente sempre acima dos 30. How do you like this little sampling of the revamped Republic? Tastes good, right? Plenty more where that came from. Testei também o Honkai Star Rail, rodando nativamente em 1200p com os gráficos no alto. Aqui o frame rate varia bastante. Em alguns locais, com muitos NPCs, o notebook rodou ali próximo dos 50 FPS, que já é legal, mas em outros, onde normalmente acontecem as batalhas, ele vai bater os 60 FPS sem muitos problemas. Próximo é o F1 2024, rodando em 1200p com os gráficos no médio e FSR qualidade. E aqui, novamente, eu tentei configurar de uma forma em que o jogo não fique feio, mas sem sacrificar tantos frames. E assim o IdeaPad entregou uma média próxima dos 50 FPS. Não é a experiência mais estável do mundo, porque rola alguns micros stutterings de vez em quando, mas nada que estraga a gameplay. E para quem faz questão de ter os 60 FPS, o jogo possui suporte ao gerador de quadros da AMD. Ativando ele, o notebook passa a rodar entre 70 a 80 FPS. Lembrando que não é a mesma coisa de ter os frames nativos, tem uma pequena adição de latência nos comandos, mas não acho que fica ruim. No Days Gone, configurei para rodar em 900p com os gráficos no médio. E com essa configuração, o IdeaPad conseguiu entregar algo ali próximo dos 40 FPS. Até tem margem para diminuir ainda mais a resolução e a qualidade gráfica, mas não vai subir tanto assim esses frames. Então acaba não compensando. De qualquer forma, os 40 FPS com gráficos decentes já está bem legal, ainda mais tratando de um processador com gráfico integrado que mal consome seus 30 watts. Próximo é o Naruto Ultimate Ninja Storm 4, rodando em 1080p com os gráficos no alto. Assim como a maioria dos jogos de luta, esse aqui também tem um FPS capado em 60, e o notebook não tem muitos problemas para atingir isso, é uma experiência bem estável sem nenhum tipo de stuttering. Testei também o Ark Survival Evolved, rodando em 800p com os gráficos no baixo. Aqui o IdeaPad até conseguiu entregar algo próximo dos 70 FPS, mas o gráfico desse jogo na qualidade baixa é bem judiado. Então, embora seja uma gameplay fluida, não acho que seja todo mundo que queira jogar dessa forma. Então eu também testei aumentando a resolução para 900p e colocando os gráficos no médio. Assim a qualidade gráfica sobe muito, vira praticamente outro jogo,
mas rodando entre 40 a 50 FPS. É perfeitamente jogável, mas acho que dá para conseguir um balanço melhor ainda testando cada opção gráfica individualmente. Próximo é o Titanfall 2, rodando nativamente em 1200p com os gráficos no médio. Esse é um jogo já antigo, então o IdeaPad consegue entregar um frame rate muito bom, mesmo sem reduzir a resolução, pelo menos se tratando da campanha, claro. Nas partes mais pesadas que testei, ele entregou algo entre 60 a 70 FPS sem stutterings, que é muito importante para esse tipo de jogo. No Resident Evil Village, configurei em 1080p com os gráficos no médio e FSR qualidade. Dessa forma, o notebook rodou com uma média próxima dos 60 FPS com uma ótima estabilidade, não rolou nenhum stutter enquanto joguei. Existem quedas abaixo desses 60, mas nada muito distante. Então, assim como o remake do 2 e 3, esse Resident Evil é mais um que roda bem no IdeaPad com Ryzen 7 7735HS. Testei também a demo do Monster Hunter Stories 3, rodando em 1080p, com os gráficos personalizados entre o médio e baixo e escala de resolução em 70%. E pessoal, esse é um jogo que ainda não lançou, então tem chance da versão final rodar um pouco melhor. Na demo, o IdeaPad conseguiu algo em torno dos 40 FPS com alguns mini stutters de vez em quando. Nada que chegue a atrapalhar, principalmente por se tratar de um jogo de turno. Próximo é o Albion Online, rodando nativamente em 1200p com os gráficos no alto. O Albion é um MMORPG com gráficos simples, então o notebook consegue rodar muito bem. Eu não jogo ele, então não faço ideia se existem locais muito mais pesados que esse, mas pelo menos nessa primeira parte do jogo, que tem muita gente reunida, foi tranquilo de se manter acima dos 60 FPS. Testei também o remake do The Last of Us, rodando em 1200p com os gráficos no baixo e FSR desempenho. O The Last of Us Parte 1 é um jogo bem pesado. Ele é um port da versão de PlayStation 5 que, quando lançou, estava todo quebrado. Hoje em dia, acredito que já melhoraram bastante ele, então deu para conseguir um frame rate decente no IdeaPad, ali próximo dos 40 FPS. Sobre a qualidade gráfica, o FSR no modo desempenho está longe de ser a melhor coisa do mundo, mas numa tela menor, como a de 15 polegadas do notebook, até que não fica ruim. Rapaz, eles são muitos! Por aqui, pelo beco! Vamos! Próximo é o Tekken 8, rodando em 1200p com os gráficos no baixo e textura no médio. Setando os gráficos no baixo, ele automaticamente configura a escala de renderização para 50%, então o jogo fica bem borrado, já que está rodando internamente muito abaixo da resolução de 1200p. A boa notícia para quem não liga tanto para isso é que configurando dessa forma, o notebook consegue lidar muito bem, ficando praticamente sempre no limite dos 60 FPS. Próximo é o The Sims 4, rodando nativamente na resolução 1200p com os gráficos no Ultra. O The Sims 4 é um jogo com gráficos simples, então o IdeaPad com Ryzen 7 7735HS não tem muitos problemas para rodar bem. Ele vai entregar algo entre 60 a 80 FPS, uma experiência excelente. Próximo é o remaster do Spider-Man, rodando em 1200p com os gráficos entre o médio e baixo e usando FSR no modo qualidade. Esse é novamente um port da versão de PlayStation 5, então acaba não sendo tão leve para um chip de notebook com somente o gráfico integrado disponível, mas até que o IdeaPad consegue uma experiência ok, entregando algo próximo dos 40 FPS. Existem sim alguns mini stutterings de vez em quando, provavelmente por conta do clock do processador e pelo fato do mapa ser bem grande, mas nada a ponto de estragar a gameplay. Não quero desculpas! Eu pago vocês pra isso!
No Resident Evil 6, testei em 1200p com os gráficos no alto. E por se tratar de um título mais antigo da franquia, que foi lançado lá na época do PlayStation 3 e Xbox 360, o notebook acaba sobrando bastante. Eu testei no modo os mercenários, já que spawna muitos inimigos e normalmente acaba sendo mais pesado. E mesmo assim, o desempenho foi excelente, rodou na casa dos 100 FPS. Próximo game é o Need for Speed Heat, rodando nativamente em 1080p com os gráficos no médio. E com essa configuração, o notebook rodou próximo dos 35 FPS. Não é muita coisa, mas pelo menos não tem problemas com stutterings. Até dá pra ficar próximo dos 60, mas tem que reduzir muito a resolução e os gráficos. Não acho que fica muito legal porque, por algum motivo, esse jogo é cheio de serrilhado mesmo rodando em 1080p, então nem queiram ver como fica abaixo disso. Próximo é o Digimon Story Time Stranger, rodando nativamente em 1200p com os gráficos no alto. E galera, esse é novamente um jogo que o FPS varia bastante dependendo da área. Por exemplo, nessa parte com muito NPC, o notebook vai entregar algo em torno dos 30 FPS. Já em outras, onde normalmente acontecem as batalhas, ele vai empurrar uns 40, 50. No Far Cry 5, testei em 1200p com os gráficos no baixo e escala de resolução em 70%. Dessa forma, o notebook consegue entregar uma média próxima dos 55 FPS, e como era um frame rate estável, já estava de bom tamanho para mim. Mas para quem faz questão de jogar sempre acima dos 60, dá para diminuir ainda mais a resolução interna, só que a imagem perde muita nitidez. Testei também o remake do Final Fantasy VII, rodando em 1080p com os gráficos no alto. Esse é um jogo que também foi lançado para o PlayStation 4, então o IdeaPad consegue entregar algo entre os 45 a 60 FPS mesmo sem reduzir a resolução ou os gráficos. O único problema é que ele tem bastante stutterings, então para quem pretende jogar, eu não recomendo deixar o FPS solto como deixei aqui. Trava ele em 40 ou 45 que já vai ajudar bastante nessas travadinhas. Enfim, pessoal, esses foram os testes no IdeaPad com Ryzen 7 7735HS, um notebook que não é considerado gamer, mas que tem uma GPU integrada forte o suficiente para brincar em muitos jogos. Se quiserem acompanhar mais vídeos com ele e outros modelos, é só seguir o canal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau!